Elementos de Engenharia Genética. Capítulo 4 do livro de Biotecnologia Industrial, volume 1, Fundamentos. Reprodução: Amanda Souza, Ana Paula Velho e Clara Gomes. Graduandas de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFOP. Introdução. Hoje em dia é possível programar geneticamente os organismos vivos, não apenas para a superprodução de algum metabólito, mas ainda de substâncias que só são normalmente produzidas por outros organismos. De crucial importância é a possibilidade de clonagem de um dado fragmento de DNA que permite, partindo apenas de uma única molécula, que sejam produzidas quantidades ilimitadas dessa mesma molécula. Chama-se então engenharia genética o conjunto de técnicas que tornam possível a criação de novas combinações gênicas inexistentes na natureza. Enzimas de restrição: as tesouras moleculares que cortam a molécula de DNA em pontos específicos. As enzimas de restrição do tipo 1 e do tipo 3 têm um modo de ação mais complexo e não são muito utilizadas. Em contrapartida, sem as enzimas do tipo 2, não teria sido possível a engenharia genética. Essas enzimas reconhecem sequências específicas de nucleotídeos da molécula de DNA e cortam as duas cadeias de DNA num ponto dentro dessa sequência. Ela catalisa a quebra da dupla fita apenas quando encontrar aquela sequência particular que reconhece, como mostra a figura a seguir. Vetores genéticos: as moléculas de DNA que veiculam a propagação dos fragmentos de DNA de interesse. Um vetor genético nada mais é que uma molécula de DNA que pode aceitar introduções de DNA estrangeiro em regiões não essenciais para sua multiplicação dentro da célula hospedeira. Podemos dizer que a engenharia genética só se tornou realidade porque plasmídios e vírus bacterianos se mostraram capazes de reprodução após a adição de sequências de DNA estrangeiras ao seu genoma. O primeiro vetor a ser utilizado foi o plasmídio PSC-101, pois ele continha apenas um sítio de reconhecimento para a enzima de restrição E. coli, e após é convertido em uma molécula linear dotada de extremidades coesivas do tipo E. coli. Por outro lado, foram também desenvolvidos sistemas de clonagem por bactérias, empregando bacteriófagos ao invés de plasmídios, visando combinar os dois sistemas de clonagem, dos plasmídios e dos bacteriófagos. Foi desenvolvida então uma nova classe de vetores artificiais, os cosmídeos, que são vetores que conservam a característica de serem mantidos na bactéria sob a forma de plasmídios. Resumindo, são essas as seguintes características que se devem ter um plasmídio para ser utilizado como vetor de clonagem. Ter baixo peso molecular, apresentar pelo menos um sítio único para uma determinada enzima de restrição, sítio de clonagem, ser portador de uma origem de replicação compatível com o sistema hospedeiro, conter pelo menos um gene marcador, ter controle relaxado de replicação, não ser um plasmídio conjugativo. Construção da molécula de DNA recombinante: diferentes estratégias. Muitas vezes se utiliza o emprego da enzima transferase terminal, que é encontrada em tipo de vitela e tem a capacidade de adicionar nucleotídeos nas extremidades 3OH das cadeias de DNA sem precisar de uma fita de DNA molde. Uma vantagem é que há a possibilidade de o vetor voltar à sua forma original, e uma desvantagem é que haverá dificuldade de se remover do vetor o fragmento de interesse. Hoje em dia, se usa ligadores que são adicionados por ação de enzimas às extremidades que se quer clonar e tratam em seguida este DNA com a enzima de restrição, e serão originadas as extremidades correspondentes. Recentemente, foi descoberta uma nova técnica de síntese de DNA in vitro, que amplifica diretamente uma determinada região do genoma.
Trata-se da técnica de PCR, que permite que se produzam limitadas cópias de um segmento específico do DNA, sem ter que recorrer a uma clonagem. A alta sensibilidade da PCR permitiu o desenvolvimento do DNA fingerprint, que é uma técnica de alto poder de resolução, que possibilita a identificação de indivíduos a partir de amostras diminutas do seu DNA. Expressão da informação genética heteróloga. Para garantir a expressão do gene clonado, foram desenvolvidos vetores especiais, chamados vetores de expressão, que são portadores de diversos elementos genéticos necessários para as etapas de transição e tradução que as células irão realizar. Para ocorrer a transição, é necessário que o gene clonado seja intercalado entre um promotor e um terminador de transcrição. Os promotores fortes suportam uma alta taxa de transcrição, já os fracos são ineficientes. Para que ocorra a tradução, é necessário que o mRNA contenha um sítio de ligação ao ribossomo, que inclui o códon de iniciação da tradução e uma sequência complementar ao terminal 3 do RNA ribossômico. No caso do processamento pós-traducional, as bactérias são incapazes de realizar a maioria das modificações características das proteínas eucarióticas. Isolamento do gene clonado. Diferentes estratégias podem ser usadas para o isolamento do gene, entre elas, primeira, métodos genéticos. Consiste em conseguir a complementação de alguma função deficiente na célula hospedeira, exigindo que ocorra a expressão do gene clonado e, além disso, que a proteína heteróloga desempenhe uma função detectável na célula hospedeira. Método 2. Imunoquímicos. É utilizado quando a proteína não tem uma função aparente na célula hospedeira. Depende de se dispor do anticorpo contra a proteína codificada pelo gene em questão e pressupõe, portanto, que este gene esteja sendo expressado pela célula hospedeira. Método 3. Hibridação de ácidos nucleicos. Identifica o próprio DNA clonado, não necessitando, portanto, que a célula esteja exprimindo o produto gênico correspondente. Se baseia na associação de propriedades dos ácidos nucleicos de fita simples, através de pontes de hidrogênio, formando moléculas de dupla fita, desde que haja um grau suficiente de complementariedade entre a sequência de bases de fita simples. Transformação genética da célula viva. Diferentes sistemas hospedeiros do DNA recombinante. As características que os organismos devem apresentar para serem utilizados como hospedeiros são: crescer em um meio de cultura pouco dispenso, ter crescimento rápido, ser estável em cultura e não ser patogênico. Os mais utilizados têm sido E. coli e a Saccharomyces cerevisiae, dentre os tipos de hospedeiros. Hospedeiros procarióticos. Temos a E. coli, que é totalmente patogênica. É encontrada no trato intestinal humano e secreta as proteínas para o meio, segurando-as. E também o Bacillus subtilis, que não é patogênico, não produz toxina, mas sofre intensa recombinação após repiques sucessivos. Hospedeiros eucarióticos. Temos a Saccharomyces cerevisiae. Não é patogênico, capaz de realizar diversas modificações e também o fogo de proteínas de mamífero, indispensável para que estas adquiram a sua conformação correta e também a sua atividade biológica. Também são usadas diversas linhagens de células de mamíferos em cultura, para estudos em genética humana, câncer, doenças infecciosas e outros.